Storytelling. Tá aí uma técnica muito atual, mais antiga, mais atual, e hoje, nos últimos dias, em termos de Brasil, também em termos internacionais, esse assunto tem chamado a atenção de vários comunicadores, principalmente os empreendedores. É uma técnica de como contar a história. O nosso bate-papo hoje aqui é rápido e vamos falar sobre Jesus, o maior contador de história que já existiu. Então, nós podemos dizer que Jesus é um storyteller. Né? Então, essa atividade, esse ofício, ou tal, até mesmo a profissão, tem chamado a atenção do mercado em geral e também gerado aí uma nova atividade, também uma nova fonte de renda. E, para entender essa técnica, como eu já disse, é mais do que uma técnica, é também uma arte que abrange aí vários tópicos, e hoje nós vamos apresentar uma pílula falando de uma parte, lembrando que esse assunto não vai se esgotar no nosso bate-papo de hoje, né? E também nós vamos enfatizar a comunicação multimodal. Eu tenho chamado de comunicação multimodal, na realidade muitos especialistas têm chamado de canais de comunicação, e nós vamos falar o que é a comunicação multimodal dentro do storytelling. Contar a história é um gatilho mental, que alguns especialistas entendem que é o gatilho mental mais persuasivo que existe, pois ele tem por finalidade alcançar a emoção ou as emoções. Então, lembrando que em termos decisórios, em termos de decisão, nós somos mais emocionais do que racionais. A neurociência tem provado isso. E como alcançar as emoções? Contando história é sim o gatilho mais forte nesse sentido. E neurostorytelling seria o contar a história aplicando técnicas ou a ciência da neurociência. Tudo bem? Eu sou o professor Carlos Anjos do IPK e para mim é sim um grande prazer tê-los a bordo. E na realidade, Jesus contava histórias através de parábolas. E nós vamos ver rapidamente aqui porque que a parábolas, né, a Bíblia chama de parábolas, embora é uma história ou histórias, ela faz com que a pessoa ela se envolva emocionalmente. Repito, nós somos, em termos decisórios, mais emocionais do que racionais. A história, no caso aqui a parábola, tem a finalidade de envolver emocionalmente a pessoa. Há quem diga, principalmente os filósofos gregos, que a persuasão é a arte do convencimento através da razão. É uma verdade. Mas antes de abrirmos o coração da pessoa, há necessidade, antes de abrirmos, na verdade, a mente da pessoa, o raciocínio, há necessidade de abrir o coração. Lembrando que coração é um símbolo. Na realidade, a parte emocional não está no coração, está no nosso cérebro. Tem uma parte, o sistema límbico, que é responsável pela emoção. Okay? Então, como é que eu vou abrir a mente por um caminho, passando primeiro, abrir a mente racional, passando primeiro pelas emoções? Então, storytelling, aplicando a neurociências, tem esta finalidade. Muitas pessoas entendem e já sabem que contar a história é a melhor maneira de abrir, de chegar à mente, de chegar à razão, passando primeiro pelo coração, amígdala, sistema límbico e assim por diante. Mas como fazer isto, que é um mistério. O que fazer? Muitos sabem. Como fazer? Nem sempre. Eu vou contar aqui rapidamente, né, a parábola, uma das parábolas do filho pródigo, muito resumidamente. Então vamos lá? O pai tinha 2 filhos. O filho mais novo, dentro de todo o contexto de segurança, dentro de todo o contexto de harmonia,
pede ao pai a sua herança, né? E vai embora da casa do pai e gasta tudo dissolutamente com os seus amigos, que na realidade não eram amigos. Quando ele, por um determinado tempo, gasta tudo o que ele tinha, ele não tinha o que comer, ele diz ali na Bíblia que ele desejou comer comida de porcos, né, e passou a um estado totalmente miserável, e após disso ele se lembra do pai e pensa em voltar para a casa do pai pedindo perdão e se colocando ali não mais numa situação de filho, de herdeiro, mas sim numa situação de empregado. E ele volta, quando ele volta, a certa distância, o seu pai estava esperando por ele, e diz ali a parábola, ao longe viu seu filho, e quando viu seu filho, naquele estado degradante, ele beija o seu filho, ele abraça o seu filho, ele dá roupas novas para o seu filho, ele manda dar banho, dar roupa nova, e arma ali uma grande festa com matanças de animal para alimentação e assim por diante. Tá? Então, esta é a história. Lembrando que a história ela tem uma finalidade. A história é um pano de fundo, é um cenário para se trazer uma lição. Nós aplicamos essa técnica em aulas. Não interessa o assunto que você vai dar. Então, quando vai dar a aula de direito, medicina, apresentar um produto, seria interessante você contar uma história para envolver emocionalmente o seu interlocutor para depois entrar com o assunto. Então, às vezes, eu conto um direito aeronáutico, responsabilidade do comandante, responsabilidade do piloto. Então, eu conto um acidente, descrevo o acidente em seus detalhes. Depois eu entro com a parte técnica, razão propriamente dita. Então, o que é imprudência, negligência, imperícia? Primeiro eu envolvo o meu interlocutor emocionalmente. O caminho da razão passa pela emoção. Depois que aquele assunto foi apresentado, eu o envolvi emocionalmente e aí eu posso apresentar a razão. Jesus, por intermédio de suas parábolas, ele fazia exatamente isso. Então, o filho pródigo tem essa finalidade. E aqui nós entendemos que houve a apresentação de várias emoções e vários sentimentos. Então, o filho estava numa situação inicial de harmonia. Tudo certinho. Depois, ele sem direito, lembrar que havia uma regra, né, que a herança primeiro devia ser dada para o filho mais velho, e naquele caso era o filho mais novo que pediu. Então a gente vê uma quebra da regra, uma incoerência com a lei. Contudo, mesmo assim, seu pai pesaroso, ele atende o pedido do filho. É claro que ele não queria que o filho apresentasse. Mais importante que não existia, até hoje não existe herança de pai vivo. Quando o filho ele faz aquele pedido, para ele e para o pai, o pai estava sendo considerado morto, embora o pai estivesse vivo. Ele estava dizendo o seguinte: não quero o meu pai, que é o abençoador, mais do que o abençoador, eu quero a bênção que o meu pai tem. Então ele estava ali considerando o pai morto. Então a gente percebe que nas entrelinhas são muitas emoções, muitos sentimentos envolvidos: alegria, paz, amor, ódio, repugnância. Quando nós apresentamos as emoções de uma forma intercalada, agora eu trabalho com harmonia, começou muito bem, depois passou uma desarmonia, alegria, o filho junto com o pai, depois o filho afastado do pai, muito bem, gastando dinheiro com seus amigos, em princípio tudo bem, harmonia, depois miséria. Quando trabalha-se com os sentimentos e as emoções de forma
intercalada a uma operação do nosso cérebro, de tal modo que são provocados, liberados alguns hormônios que fazem com que a informação ela fique memorável e gravada. Ok? Então não basta apenas trabalhar com as emoções, não basta trabalhar com os sentimentos. É interessante que os sentimentos, as emoções sejam variáveis, sejam intercaladas, ficam uma substituindo a outra. Esse é o ponto importante. Uma informação, para que ela seja gravada em nossos cérebros, é necessário, é interessante que nós liberemos epinefrina, que é uma adrenalina liberada no nosso cérebro. E como contamos histórias, valendo-se dos sentimentos e emoções, trabalhando com a liberação de epinefrina, faz com que haja neuroplasticidade, transformação do nosso cérebro, principalmente o adulto, para que a informação seja gravada. Então, quando eu conto uma história, depois eu faço uma adequação da teoria diante daquilo que já foi emocionalmente ativado. E aqui nós vemos também uma coisa muito interessante, que é a comunicação multimodal, ou canais de comunicação. Então, a gente vê aqui que o filho conversa com o pai, né? E depois a gente vê ali sinestesicamente na volta, o pai abraça o filho, ele beija o filho, de longe ele vê o filho, então alcança aqui o campo visual, o campo sinestésico, música, houve uma festa, tanto é que o filho mais velho, quando chega, ele vê o barulho da música. Então nós vemos aqui comunicação multimodal, quando nós trabalhamos no storytelling, aplicando as técnicas e as artes, há vários tópicos. E a comunicação multimodal, ou canais de comunicação, inserindo ali o auditivo, o interlocutor, o ouvinte, o aprendiz visual, auditivo e sinestésico. Quando eu faço essa abordagem da comunicação multimodal, o meu cérebro trabalha de tal forma que aquela informação ela fique preservada, ela fique memorável, né, em nossa mente. Comunicação multimodal, visual, auditivo e sinestésico. E nesta parábola, como exemplo, isso também acontece em outras parábolas. É por isso que uma vez os fariseus, um grupo religioso que não era muito simpático a Jesus, eles ficaram extasiados e fizeram a seguinte pergunta: como é que ele ensina como tendo autoridade? E faz uma comparação. Não há como se Jesus superasse técnica de ensino. Como é que ele ensina desta maneira? Se nós percebemos, em todas as suas histórias, conversas, ensinos, Jesus utilizava técnicas avançadas de storytelling, ou o que eu chamo de neuro-storytelling, ou seja, aplicando aí a comunicação com a finalidade de mudar a mente da pessoa. Para entender isso, precisa entender técnicas da neurociências, e é o que nós falamos no nosso curso. Nosso curso de comunicação oratória, nós trabalhamos apresentando quais são os hormônios, né, a serem liberados para que uma informação ela seja memorável, fique gravada em sua mente. Lembrando que neuro-storytelling, na realidade fala-se muito em storytelling, eu acho pouco. Nós inserimos a técnica da neurociência, e se eu não trabalhar com os hormônios que há no cérebro, eu não consigo contar uma boa história. Você só vai ser um bom contador de história na área empresarial, técnica de ensino, ou qualquer que seja o momento, se você souber trabalhar com o cérebro do seu interlocutor. Então, existe uma técnica, existe uma arte aqui muito importante que muitos desconhecem. E assim nós estamos caminhando para o final, lembrando que eu estou colocando aqui uma peça dentro de um cenário. O nosso curso de comunicação oratória, ele é bem amplo, tá? Bem amplo. E
há várias fases, há vários tópicos. Esse vídeo é uma pílula onde eu mostro não a neurociência dentro do storytelling, mas eu aponto aqui, desperto, chama a tua atenção para que você estude isso. Não adianta contar história. Contar história é um excelente gatilho. Contar história é uma excelente maneira de persuadir, desde que você utilize técnicas da neurociência, se valendo da emoção para chegar na razão. Primeiro eu abro o coração, o sistema límbico, para depois chegar na razão. Como que eu faço isso? A história contada valendo-se, percorrendo os critérios e os tópicos, eu vou trabalhar na mente da pessoa, liberando hormônios, epinefrina, cortisol, testosterona e que mais? Dopamina e assim por diante. Tá ok? Uma coisa muito interessante aqui que eu gostaria de falar, né? Para eu trabalhar com neurostory, a gente poderia também trabalhar com o aspecto de drama, suspense, inferência e dissonância cognitiva. Esses assuntos que eu não vou falar aqui, ele é de uma importância incrível para que nós possamos entender. E Jesus, nessa parábola, ele conta. Porque a gente fica muito preso ao filho pródigo. Mas o filho mais velho, quando vê a festa que o pai proporcionou para o filho mais novo, ele reclama. Pai, eu moro com você. Pai, eu não saí da sua casa. Pai, o senhor nunca fez isso. E aí nós fazemos a seguinte pergunta. Peraí, qual a diferença entre o filho pródigo e o filho que ficou? Se nós prestarmos atenção, não há muita diferença. O problema é que uns teve um comportamento, teve uma conduta, um movimento, uma ação. Mas a mentalidade dos dois eram as mentalidades, né? A mentalidade era a mesma. Tá? Então, Jesus tem mais a explicar. Quando tem esse outro momento do filho mais velho que tinha direito à herança, nós trabalhamos com os aspectos da dissonância cognitiva, que eu vou explicar isso nos nossos cursos, e também com a inferência. Essa pegada final, essa abordagem final na parábola, ela é sensacional e há um caminho da neurociência nesse assunto. Ok? Da inferência e da dissonância cognitiva. Nós nos prendemos ao filho mais novo, que agiu com incoerência, mas o filho mais velho também. Tá bom? E aí, quando Jesus trabalha com a dissonância cognitiva e a inferência, aí a informação ela é mais memorável do que nós imaginamos. Lembrando que estamos caminhando para o final, mais vídeos sobre esse assunto no nosso canal do YouTube, você pode se inscrever e ativar, pois todas as vezes que nós inserimos um vídeo novo, você vai receber, e você tem também no nosso canal do YouTube vários outros vídeos sobre esse assunto. Lembrando que nós temos também, inclusive nós estamos agora gravando esse vídeo em outubro de 2024, está em andamento um reality show sobre pitch. E nós vamos, nos anos seguintes, promover um concurso sobre storytelling. Claro, quem quiser participar vai ser preparado para isso e você está convidado para conhecer. E também conhecer os nossos cursos só sobre esse tópico que é neurostorytelling. Storytelling já está muito aí conhecido. Neuro, que é abordagem interessante. Aí você vai ter acesso aos cursos contendo videoaulas e também material didático. E o mais importante, que esta é a concepção diferencial do professor Calazans, que nós oferecemos oficinas onde o aluno vai, por intermédio de práticas online ou presencial, fazer a sua apresentação. Então ele aprende na teoria todo esse assunto e depois vamos praticar, que é um momento muito especial. Ok? Para mais informações, o site Professor Calazans e no Instituto Professor Calazans. Dentre eles, nós fazemos o convite para que você seja membro da Academia de Comunicação e Oratória. Lá você tem, sendo membro, tem acesso a cursos sem custo adicional e também tem descontos especiais em cursos especiais. E o mais importante são as práticas. Ou seja, muitos alunos, estudantes de comunicação oratória aprendem a
teoria, mas não tem a oportunidade de praticar. Então, o professor Calazans, por intermédio de aulas, encontros online, encontros presenciais e concursos, nós damos todo o treinamento e permitimos que repetidamente, reiteradamente, ele tenha aí acesso à prática, o que é muito importante. Para mais informações, calazans.daniel@gmail.com ou nosso telefone, que é Zap também, 986936733, e você está convidado para escanear o QR Code e entrar no nosso grupo de comunicação e oratória, onde você vai ter acesso aos novos cursos, palestras e muitos outros eventos. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.